Vamos tentar uma configuração um pouquinho diferente de pickups. Como tu sabe, o plano desse vídeo é comentar as últimas coisas que eu li, né? Seja lançamento de banca, livraria. Mas nesse vídeo também vai ter quadrinhos que eu comprei em promos, raridades. Mas agora a diferença é que vai ter uma pilha aqui do meu lado que vai diminuindo conforme os quadrinhos vão passando. Visualmente a ideia parece legal. Vamos lá. Galera, eu vou começar com um quadrinho que eu acabei de ler. E tu ainda sabe quando tu tá naquele hype, tá super emocionado, que é o Han Solo da Conrad. Eu tava empolgado por esse quadrinho por dois motivos. Primeiro porque é Jodorowsky, e segundo porque é controverso, é pesado, não é pra toda a família. E ele entregou exatamente o que eu esperava. E vamos lá, né? É legal de ler as obras do Jodorowsky porque elas são quadrinhos que... Ele é um artista no sentido mais puro da palavra. O roteiro não tá ali simplesmente para desenvolver uma história simples e básica, né? Tu tem interpretações, camadas, e nessa HQ a gente vai ter esse personagem, que é basicamente um assassino terrível, e a gente vai acompanhar a jornada dele. É uma parada bem Scarface, né? Ele começa de baixo e vai crescendo no mundo do crime. A HQ começa com esse mesmo personagem, no futuro, crucificado, lutando contra os pecados da humanidade, né? Ele basicamente tá no papel de Jesus, e tu fica se perguntando, tá, como assim? Como é que esse cara saiu do ponto A e foi pro ponto B desse jeito? E o roteiro ele tem muita sutileza, né? Por exemplo, tu vê que esse cara que vai lutar pelos pecados da humanidade, ele nasceu aqui num lixão, né? A gente vê ele desde bebê. Então um cara que foi rejeitado desde pequeno pela sociedade vai entrar nesse ciclo pra tentar perdoar os nossos pecados. Então é um quadrinho cheio de significado, um quadrinho pesado, tu tem muita violência. E é legal que essa edição da Conrad, ela tem um pós-fácil, onde vai tentar interpretar um pouco as camadas, né? Um texto bem longo, são acho que umas 4 páginas, onde tu vai tentando entender o que o Jodorowsky quis dizer no quadrinho. Mas ele é bem acessível, assim, não é nada que, nossa, muita coisa que tá no pós-fácil, tá, beleza, isso eu tinha pego, né? Essa era a ideia, essa era a mensagem com tal acontecimento da história. Sinceramente, um dos melhores do ano. Nossa, a gente precisa de mais Jorge Bess e Alejandro Jodorowsky aqui no Brasil, né? Esses caras, eles têm uma parceria longa. É sério, a Conrad tá mandando muito bem, né? Por exemplo, eles lançaram há pouco Bom Dia Socorro, do Paulo Moreira. É um quadrinho sobre duas tias do Zap Zap que entram em guerra porque uma não quer responder a mensagem da outra. Cara, é fantástico. Eu acho que todo mundo conhece o Paulo Moreira, né? Eu gosto como ele pega acontecimentos do cotidiano, né? Tipo, beleza, cara, é uma discussão de WhatsApp. E ele eleva isso pra outro nível, brincando com referência de cultura pop. O humor dele é muito bom, né? Eu acho que todo mundo aqui segue o cara na internet, porque ele é um gênio. Tá, vamos falar de aquisições das últimas... Não, calma. Na verdade, antes, eu tenho que falar de uma decepção. Vocês estão acompanhando os lançamentos do Brubaker, Sean Phillips aqui no Brasil. Então, o primeiro trabalho dessa dupla foi na DC. Eles fizeram esse quadrinho que eu tô aqui na minha mão, que é o Gotham Noir, né, um DC Elseworld, né, então se passa aí numa realidade paralela. Ele saiu aqui no Brasil pela Mitos em 2001, que inclusive é a data que ele foi publicado lá fora. E, cara, é muito difícil de achar esse gibi. Nem nos Estados Unidos tu encontra, não tem republicação nem nada, né? E é o primeiro trabalho dos caras que eu acho que são a grande dupla dos quadrinhos de hoje em dia. E tu sabe por que tu não encontra nos Estados Unidos e mal encontra no Brasil? Porque é um cocô. Não, é sério. Nossa, cara, que história sem graça. Basicamente a gente tem então o Elseworld, onde o Gordon, ele é acusado de assassinato, e aí vai rolar toda uma conspiração dentro de Gotham, envolvendo o prefeito, envolvendo o Pinguim, até o Coringa participa da história. Os caras conseguiram escrever uma história ruim que tem o Coringa no meio. E o Batman, ele é uma espécie de entidade, como vocês estão vendo aqui, né? Ele é essa sombra que tu não tem bem certeza se ele existe ou não existe. Eu não sei se fui eu que não peguei a referência, de repente isso aqui é uma homenagem ao cinema noir, alguma coisa assim. Eu já vi alguns filmes, mas não tanto assim. Mas, cara, não deu. Sem graça, não valeu a pena. Vou me desfazer? Não. Óbvio que não. Porque eu sou um verme colecionador de Brubaker e Sean Phillips e quero ter essa história na minha coleção. Tá, vamos falar de promoção. Comprei o segundo volume do Compêndio do Spawn. Então, esse tijolo é talvez a forma mais simples hoje de ler Spawn. Basicamente são edições que compilam aí 50 edições, né? Essa aqui vai dar 51 até a edição número 100 do personagem, e agora acho que dá pra pegar um ritmo e ler. Eu aproveitei uma das últimas promos aí de importados da Amazon, fiz uma compra com um monte de amigo e consegui ele mais barato. Mas então, vamos lá. Qual é o principal problema do Compêndio do Spawn? Ele não tem as capas originais, né? Tipo, é só o quadrinho corrido ali do começo ao fim. Ó, meu braço chega a estar tremendo pra segurar isso aqui de tão pesado. Tá, peraí, deixa eu só mostrar alguma página, né? É sério, o que o Greg Capullo fazia nos anos 90... Cara, é brincadeira, sério, que coisa mais linda. Mas então, como eu falei, o único problema é que não tem as capas originais. Sabe como é que se resolve esse pepino? Então, o Jorge, do Leitura e Outras Culturas, me mandou uma publicação da Image que tem só as capas de Spawn da 1 a 100.
Então meio que dá certinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Tu tem aqui uma sobrecapa, né? Uma dust cover, que quando tu remove, aí tu tem uma capa preta, tá? Não tem nada demais. E acho que dá pra ver aqui na luz, né? Tu tem o símbolo ali do Spawn. Então, se você viveu os anos 90, você me entende. Corrente, coisa assim, era super legal. Eu gostava quando era pequeno, né? Meio que a geração que eu vivi consumiu muito esse tipo de coisa. E é isso, né? É triste que não tem as capas ali, porque eu imagino que eles querem diminuir, né, o número de páginas ao máximo para fazer render. E, cara, ok, tem aqui uma publicação. Então, muito obrigado, Jorge. Eu vou deixar o link pro Instagram dele, tá? Ele faz reviews com alguma frequência de publicações. Eu vou deixar aqui embaixo. Ainda falando em presente, eu quero mandar um abraço pra Lilian Mitsunaga, uma das maiores letristas que já pisou no planeta Terra, que ela mandou um presente. Você consegue ver a minha emoção nesse momento? Porque, então, sabe Monstros, do Barry Windsor Smith? Aquele vídeo que eu fiz foi com uma edição emprestada. E agora a Lilian me mandou, né, ela fez as letras da HQ, a edição da Todavia, né, a edição que não é do meu amigo, basicamente. Então agora eu posso colocar aqui a edição na minha estante, né, ter a edição nacional. O que eu ia comentar? Ah, tá. Tem um link aqui na volta que tu pode clicar e assistir um vídeo meu sobre monstros, beleza? Então, para diminuir um pouco a pilha, tem algumas compras que eu fiz nas últimas promos, né? Pô, galera, consegui pagar metade do preço nas edições 2 e 3 de 100 balas. Eu sou muito fã desse quadrinho, eu tatuaria 100 balas. Embora eu acho que um dia eu tenha que ler do começo ao fim pra relembrar tudo, porque eu só li uma vez, então às vezes é meio difícil, mas essa é uma das poucas séries que eu tô recomprando. Basicamente, fazendo edição de luxo, porque eu sou muito fã e não deu. E tem o Conan Volume 3 também, que eu peguei, acho que foi no último Prime Day, talvez, alguma promo das últimas da Amazon. E o que acontece é que eu tô pegando bem na manha, quando uma coleção, tá? Dica pra quem tá começando a colecionar. Quando uma coleção já tá mais avançada, tu não precisa correr desesperadamente pra pegar os volumes, né? Tu pode ir devagar, vai se planejando financeiramente. Eu só quero fazer um comentário. Esse desenhista aqui, que é o inesquecível Tomás Giorello, ele nasceu pra desenhar o Conan. É impressionante como o Conan fica maneiro no traço dele, assim. Eu acho que essa fase da Dark Horse, né, que a Mitos tá republicando, ela conseguiu desenhistas muito bons, assim, que realmente combinam muito com o personagem. Eu já li essas histórias faz algum tempo, eu gosto muito. Vamos falar de Demolidor, que é o que realmente importa no planeta Terra, porque a Panini lançou O Tempo de Despertar, que é um dos quadrinhos, assim, O Tempo de Despertar especificamente, é uma das melhores HQs do Demolidor. Só que esse encadernado, ele tem na verdade 3 histórias, tá? Ele abre com O Tempo de Despertar, que vai falar sobre o Demolidor ajudando um garotinho traumatizado, né? E é uma história toda pintada, e é legal pra quem é fã, porque é a primeira vez que o Bendis vai mexer no Demolidor, né? Então é meio que cara, vamos dizer que é um prelúdio espiritual pro que ele vai fazer depois, né? Porque meio que não tem nada a ver com o que ele fez na fase regular, mas sei lá, tu ver um cara trabalhando num personagem que depois ele vai fazer muito sucesso. E depois é tipo poucos meses, assim, né? Entre a fase dele regular lá no Marvel Deluxe e o que aconteceu aqui. Então, o maior problema é que o encadernado, ele continua. Aí tem esse Demolidor Ninja, que é uma minissérie que eu acho muito, muito ruim, assim. Não gosto do desenho, não gosto da ideia, né? É o Bendis também, tentando mexer no tentáculo e trabalhar essa parte do Demolidor. Eu acho que ele realmente não conseguiu acertar a mão, mas o encadernado melhora no final. Tem um arife aqui, que é o que aconteceria se Karen Page tivesse sobrevivido. Então, é o Bendis de novo, com desenhos do Michael Lark, numa história onde a gente vai ver uma realidade alternativa. Cara, ótimo, pessimista como tem que ser toda a história do Demolidor e muito bem desenhado. Vamos falar de quadrinho nacional? Um baita de um quadrinho. Vocês já me viram várias vezes aqui declarar o meu amor eterno pelo Orlandelli. E um quadrinho que eu gosto muito dele é o Eu Matei o Libório, que é lá de 2013. Então ele tá de volta com mais uma história junto aqui nesse encadernadinho, que é Depois que eu Matei o Libório. Essa é uma HQ onde o Orlandelli vai falar sobre a relação entre o Libório, que é esse cara loiro, e o outro, que é esse cara esquisito. O começo é justamente essa criatura abjeta declarando esse assassinato terrível, e aí a trama vai passando nessa discussão, né, que vai falar muito sobre inveja, sobre o quanto rivalidade pode complicar a nossa vida, né? É importante a gente saber lidar com rivalidade e que as rivalidades que a gente cria sejam positivas. Então é sobre isso que o quadrinho vai tratar. E depois vai ter o Depois que eu Matei o Libório. Galera, compra tudo que o Orlandelli lançar. O cara é muito bom. É sério, são quadrinhos que fazem tu refletir, são divertidos, tem, sabe, sacadas perspicazes. Possivelmente, simbolicamente, tu já teve vontade de matar alguém. Então, é sobre isso que o quadrinho vai tratar. Bom, tem esse quadrinho que eu não sei muito bem o que falar, porque já tá na edição número 8, e eu acabei de comprar a 8 e a 9, quer dizer, a 9 e a 10, que é o gigante.
que é uma atriz pornô que fica gigante, ela luta com um monte de criatura no meio da cidade. Eu já não sei muito bem por que eu leio isso, eu só sei que eu quero que chegue no final e vamos ver o que acontece porque tá muito doido, tem uns kaiju aqui, uma loucurada. Deixa eu acabar falando de mais quadrinho nacional. Samurai Dog. Sim, finalmente eu li esse quadrinho que foi aí um fenômeno no Catarse. E galera, entregou exatamente o que eu tava esperando. Isso aqui é energia do começo ao fim, explosão. O Santos e o Cristex, anota aí. Cara, eles vão ser talvez a grande dupla de quadrinistas brasileiros aí nos próximos anos. Os caras são muito bons, assim, em fazer quadrinho divertido. Isso aqui não foi feito para te trazer uma ampla reflexão sobre a vida. É um samurai com um design maneiro, né? Ele é um cachorro, na verdade. Ele teve a família assassinada e ele quer vingança. E a vingança dele começa num parque de diversão. O que tu precisa além disso para ser feliz? Não tem isso, aqui é a solução para todos os problemas da tua vida. Eu me diverti, né? Acho que assim, a história ela é um pouco clichê, né? Tem algumas coisas que meio que tu consegue concluir logo no começo, mas não tira a diversão. É muito legal. Tá, agora lembra de aparecer aqui embaixo pra comentar alguma coisa legal que tu leu, sei lá, me indicar algum quadrinho. Eu espero que essa configuração de vídeo tenha ficado legal. Pelo previewzinho ali da câmera parece bom. E até breve, tá? Valeu, valeu.